Está no ar mais um Conversa Fiada. Hoje, nosso assunto é festa. Nós vamos tratar da 20ª Festa Nacional do Piqui. Uma festa de 20 anos merece uma programação especial. E para falar dessa programação, está aqui conosco hoje o secretário municipal de Cultura, Ildeu Brauna. Secretário, é um prazer te receber aqui para essa Conversa Fiada. Tá? É um prazer, Inicialmente, eu queria perguntar para você, que historicamente a Secretaria de Cultura tem sempre o menor orçamento. E a visibilidade tem sido considerável, né? Eu queria saber que tipo de segredo tem a Secretaria ou qual que é o detalhe que acontece na Secretaria para a gente ter tanta atividade cultural na cidade. É verdade que sempre, às vezes eu comento, a cultura sempre foi o patinho feio das administrações, né? Quando tem que cortar a despesa, primeiro é na cultura, o orçamento é menor, mas em compensação a cultura tem essa capacidade de reagir e de fazer as coisas acontecerem com menos dinheiro. Os incentivos, as leis de incentivo, têm um papel importante nessa hora? Sim, nos últimos anos isso evoluiu muito, né? Tanto a nível estadual como a nível federal, as leis, a Lei Rouanet, o Fundo Estadual de Cultura, passou a ser a ferramenta principal dos gestores de cultura no Brasil inteiro. Todo mundo sabe que o poder público hoje não detém mais de dinheiro, está sempre em crise para financiar obras e na questão da cultura ainda mais. Mas felizmente que isso mudou no Brasil. E existe dinheiro, existe verba sim, tanto a nível de Estado como a nível federal. As pequenas empresas ainda não descobriram que isso é bom não só para o mundo cultural, mas que é bom também para as empresas, que a mesma visibilidade que a cultura tem, que pode dar para a empresa. Mas as grandes já descobriram isso. As grandes já estão investindo nisso. Tem empresas que não só nesse convívio com o poder público, mas mesmo com os grupos todos que trabalham com cultura, de teatro, de música, que já estão sendo financiadas, sim. No norte de Minas já existe, em Montes Claros existem grupos que trabalham o ano inteiro esses projetos que os grupos de Montes Claros tocam, levando aí para o norte de Minas, eles todos são financiados com essa cultura. Especializadas para ajudar esses grupos, sim, a fazer a captação. E fazer a captação e tudo mais. Os editais, por exemplo, através da internet, a pessoa não precisa sair de casa para entrar nos editais, para pleitear essa verba. Né? Existem empresas já montadas, tem em Montes Claros, tem em Belo Horizonte, em todo canto, para ajudar as pessoas que ainda não conhecem como funciona, a trabalhar com isso. Existem pessoas especializadas, escritórios especializadas em captação, que fazem essa intermediação com os grupos todos. Então isso ajudou demais. E no caso da Secretaria de Cultura em Montes Claros, ainda tem também essa postura de trabalhar com parceiros. Hoje ninguém faz nada sozinho mais. A gente consegue pegar um projeto pequeno e fazer com que ele tenha uma visibilidade enorme, né? Que ele se multiplique por causa das parcerias. Nós não fazemos nada sozinhos, nós estamos sempre trazendo parceiros, né, como o SESC, como o Conservatório, como Unimontes, também as entidades organizadas, né, as entidades ligadas às artes plásticas, à música, ao teatro. A gente tem que trabalhar com esse integrado, né? Com todos esses segmentos, para que possa transformar o pouco recurso em um grande evento. Um bom exemplo disso, então, foi o Outubro Literário que a gente acaba de viver, né? Eu cansei minhas pernas de ir ao Centro Cultural esses últimos dias, com tanta programação interessante, e não consegui ver todas. Eu queria até que você fizesse um balanço para a gente. O que foi o Outubro Literário? O Outubro Literário é um evento que nós idealizamos, porque eu considero que a área literária de Montes Claros, esse segmento literário, ela é extremamente importante, sempre foi. E rica, né? Rica sempre foi. Como que uma cidade
do interior do Brasil, por exemplo, tem 2 imortais, Darcy Ribeiro, Ciro dos Anjos. Quantos jornalistas de Montes Claros que destacaram no Brasil inteiro, projetaram, levando o nome de Montes Claros. Artistas plásticos. Essa produção literária de Montes Claros é uma coisa incrível. Eu acho que talvez não tenha também outra cidade do interior que tenha tanta publicação. Então isso vem crescendo, mas assim tem uma infinidade de entidades organizadas, academias, instituto, e eu sempre achei que isso não trabalhou em conjunto. Então o Outubro Literário é uma tentativa da gente reunir todos esses segmentos, incluindo segmentos mais novos, que são, por exemplo, os departamentos das diversas faculdades de Montes Claros, né? Sim. Tem mais de uma dezena de faculdades de Montes Claros, todos com seus departamentos de literatura, de cultura, juntar tudo isso e culminar numa grande feira literária, que hoje é a coqueluche do Brasil, a exemplo do que acontece em Paraty, em Belo Horizonte, em Ouro Preto, por todo o Brasil. A intenção então era essa. Então nós tivemos a ousadia de fazer um projeto 15 dias de eventos, praticamente todos os dias. E surpreendeu a participação. Nós pensamos em nível nacional, trazendo o Laurentino Gomes, né, que é o maior vendedor de livro do Brasil, para vir conversar com os escritores, conversar com os estudantes. Fez uma palestra muito interessante. Nós pensamos a nível regional, trazendo o Domingos, né, do Vapor e Vapozeiros, que também foi muito interessante, aproximou Pirapora de Montes Claros, veio uma caravana. Montes Claros exerceu esse papel dela de polo cultural também, né? Não é só polo político, não é só polo industrial, não é só, né? É também um polo cultural, e nós exercemos isso, e também a participação de Montes Claros, com recitais, com lançamentos de livros. Então foi muito interessante, e nós lançamos uma semente, foi um piloto. A intenção é que esses segmentos entendam essa proposta de que, se juntarmos, nós vamos dar uma visibilidade incrível para a literatura de Montes Claros, do norte de Minas, que é muito importante. Isso. Bom, então nós vamos agora para o nosso prato principal, que é a festa Festa Nacional do Piqui, né? Eu queria lembrar que há 20 anos passado, você estava na Secretaria de Cultura, o prefeito era Luiz Tadeu Leite, e surgiu a ideia dessa festa. Eu queria que você falasse desse início, por que dessa festa, como que ela surgiu. Você pode falar para a gente? Perfeitamente, e com muito prazer, que eu acho até que para falar de Festa do Piqui, a gente teria que começar assim pela origem. Montes Claros vivia naquele momento, aquele grande momento, né, cultural que estava bombando em Montes Claros, né, com grupos, com participação, teatro. E havia também, por outro lado, uma preocupação muito grande, que era aquela infinidade de caminhões carregando carvão do norte de Minas para a siderúrgica, perto de Belo Horizonte, e aquilo mexia muito com as pessoas mais sensíveis, com as pessoas que gostavam de Montes Claros, que gostam da nossa região. A verdade é que o cerrado estava sendo devastado, os piquizeiros estavam sendo cortados para fazer carvão, e junto com o piquizeiro, todos os outros frutos do cerrado, né? Havia uma grande preocupação. Essa questão ecológica, essa questão do meio ambiente, ainda era um tabu. Muito pouca gente falava, muito pouca gente discutia. Então eu considero que nós fomos pioneiros, sim, quando alguns artistas idealizaram a Festa do Piqui. O Charles Boavista, o Reginaldo Silva, foram alguns dos que participaram disso, e o prefeito enxergou que é exemplo de tantas cidades que comemorava os seus produtos mais importantes, como a uva, e etc. E o milho. Né, e o milho, por que não o piqui? O piqui. E o piqui também, naquela época, era um produto consumido, nós tínhamos esse costume, esse hábito, mas era só isso, né? Não haviam ainda discutido o aproveitamento econômico do piqui. Então, a ideia dos artistas, que na época, como secretária, a Mil Trindade, que nós juntamos e levantamos essa bandeira, era que a Festa do Piqui fosse uma bandeira em defesa do cerrado, né, tendo o piqui como símbolo, e ao mesmo tempo o piqui como símbolo da cultura, e que a Festa do Piqui fosse uma vitrine da cultura do norte de Minas. De lá para cá, secretário, o que mudou na programação dessa festa? Ela continua com essa mesma bandeira? O que já foi conseguido, como você falou, hoje a realidade do piqui é outra. E o que o senhor acha que mudou nessa festa e o que melhorou nela? Eu acho que atingimos sim o objetivo na área ecológica.
Mudou, hoje é outra discussão, todo mundo está engajado nisso. Na questão cultural, eu acho assim, a festa nasceu grande e depois ela deu uma murchada, uma minguada, e perdeu a característica da festa. Ela não tinha mais um formato, ela não tinha mais uma cara. Então, uma tentativa do ano passado para cá, foi quando nós assumimos, foi justamente dar um formato para essa festa. A festa precisa ser a vitrine da cultura, mas para ser a vitrine, ela precisa ser mexida também na estrutura, porque o mais importante é mexer na estrutura. A vitrine é só o momento de mostrar. Então nós primeiro, tiramos a festa do mercado, que já era um local que não comportava mais, pelo que nós pensávamos, a festa tinha que crescer, e levamos para a rodoviária, para a Praça da Rodoviária, que em 40 anos de inaugurada, nunca tinha tido uma única atividade cultural naquele espaço. Nunca, jamais. E tanto que as pessoas, quando nós vamos, vai ser na Praça da Rodoviária, as pessoas falam, mas que praça? Que praça? Não tem praça ali. As pessoas sequer enxergavam aquele espaço maravilhoso. Nós vamos voltar nesse assunto após o nosso comercial. Okay. Eu vou chamar um comercial agora, não sai daí. Nós vamos continuar falando sobre Festa Nacional do Piquet.